Boa tarde, bem-vindos. Bem-vindos a uma sessão de apoio às candidaturas da Ação-Chave 2. Importa esclarecer que esta é a Ação-Chave 2, portanto, candidaturas ligadas ao setor escolar da Ação-Chave 2, parcerias de cooperação. Nós temos aqui connosco os colegas da agência que nos vão ajudar a apresentar os conteúdos, o meu colega Manuel Fernandes, a minha colega Liana Vieira, o meu colega Luís Pereira e os colegas Paulo Almeida e João Gomes, que são da parte técnica e que estão a fazer assessoria aqui à nossa apresentação. Eu vou já fazer alguns avisos de esclarecimento. Portanto, nós temos um Padlet disponível para que vocês possam colocar as questões. É a partir daí que nós vamos responder às questões. Portanto, ao longo da sessão, nós temos colegas disponíveis para irem dando resposta e, se não for possível, damos resposta verbalmente no fim da sessão. Portanto, esta sessão está a ser gravada, vai ser apresentado depois, vai estar disponível o vídeo e também a apresentação PowerPoint que nós vamos fazer. E será partilhada também nas redes da agência, e iremos ter, ainda não estão agendadas, mas vão ser agendadas, sessões da Hora Erasmus, onde vocês agora, depois desta sessão e depois de começarem a construir a vossa candidatura, as dúvidas que tiverem podem entrar nessa sessão Erasmus e esclarecer. E o que nós queremos dizer essencialmente é que os projetos são um compromisso para o futuro, são uma possibilidade de melhorar as organizações, apoiar os participantes e contribuir para uma sociedade mais responsável e justa. É um processo dinâmico, envolve muitas variáveis e aposta na cooperação entre pessoas de diferentes organizações. Implica criatividade, tolerância e vontade de considerar os problemas como oportunidades. Hoje vamos abordar várias questões e achámos que era importante trazer-vos a voz das pessoas que participam, que estão nas escolas ou estão nas organizações, a tentar apoiar públicos com menos oportunidades. E dentro dos públicos com menos oportunidades temos um leque muito abrangente que a própria Comissão Europeia, no seu guia Erasmus, esclarece. E, portanto, nós vamos dar já a palavra aos nossos convidados. Temos 3 convidadas connosco que vão apresentar a sua perspectiva, a sua visão ligada aos projetos e ao Erasmus, e passo já, portanto, a palavra à professora Patrícia Castanheira, é professora de Biologia da Escola Básica a Secundária Mouzinho da Silveira, na Ilha do Corvo, a ilha mais pequenina dos Açores, que tem apenas 400 habitantes e 50 alunos, o que é muito interessante. Ela vai apresentar também a sua perspectiva de participar num projeto Erasmus. Professora Patrícia, muito obrigada por estar presente. Passo-lhe a palavra. Professora Patrícia, pode esperar um bocadinho e eu se calhar ia experimentar a outra convidada, uma das outras convidadas, a Sara Soares. O que é que acha? Até se resolver esta questão do som, se calhar vai ter que sair e voltar a entrar para termos som. Sara Soares, está disponível para começar? Estou disponível, sim. Muito bem, então eu vou apresentar a Sara. A Sara é um dos elementos da Associação ILGA Portugal e vai também apresentar a sua versão, a sua visão ligada aos projetos Erasmus. Muito obrigada por estar presente, então passo-lhe a palavra. Obrigada. Eu posso partilhar o meu ecrã? Sim, pode. Sim, então vamos lá ver se isto funciona, que estas coisas, as tecnologias, para mim, não são grande coisa. Vamos lá ver se eu consigo. Pois, não me aparece aqui a janela que eu queria partilhar. Não? Não. Em cima tem uma setinha junto ao microfone. Certo, mas depois nas janelas não me aparece o PowerPoint, aparecem-me todas as janelas que eu tenho abertas, menos esta que eu efetivamente queria partilhar.
Ponha o Sim. PowerPoint e inicie-o, por favor, no modo apresentação, e depois vai selecionar essa janela. Ok. Então vamos lá ver se isto funciona assim. Já cá está. Ok. Já conseguem vê-lo assim? Vai aparecer. Já cá está, sim senhora. Perfeito. Então, antes de mais, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigada em nome da ILGA Portugal à Agência Nacional de Erasmus por nos ter feito este convite, que naturalmente aceitámos com muito gosto, e agradecer também a todas as pessoas que estão aqui presentes. O meu nome é Sara Soares e eu sou técnica de projetos e técnica de apoio à vítima na Associação ILGA Portugal. Para quem não sabe, a ILGA Portugal é a maior e a mais antiga ONG que luta pela igualdade e contra a discriminação das pessoas LGBTI+, e das suas famílias. E a nossa missão é precisamente a integração social e a defesa dos direitos da comunidade, e nós fazemos isso através de um conjunto de serviços que disponibilizamos. Nós temos um serviço de apoio psicológico, temos um serviço de apoio social, temos um serviço de apoio jurídico, do qual eu faço parte, temos o nosso centro comunitário, temos um serviço de apoio à vítima, e temos também um centro de documentação, ou seja, temos uma espécie de uma biblioteca com livros e muita documentação sobre estas questões de género e orientação sexual e por aí fora, que pode ser consultado por quem assim o solicitar. Portanto, isto também pode ser uma mais-valia nas vossas pesquisas e na própria candidatura para projetos. A nossa sede é em Lisboa, na Baixa, na Rua dos Fanqueiros, mas o âmbito do nosso trabalho estende-se um bocadinho por todo o território português, sempre que é necessário a nossa intervenção. Então, eu decidi começar por vos trazer aqui 2 casos que, se bem se lembram, estiveram nas notícias há algum tempo. Este primeiro caso da coluna da esquerda foi uma reportagem que o Observador lançou em 2016 e que expunha as práticas discriminatórias de longa data, de exclusão, de proibição de afeto e de possíveis expulsões e transferências de alunos LGB do Colégio Militar. Depois de todas estas notícias, depois de vários relatórios generalizados, também muito por parte das vítimas, o Ministério da Defesa acabou por admitir publicamente que existia esta discriminação com base na orientação sexual, levou à admissão do chefe de Estado-Maior do Exército na altura e outros oficiais de alto escalão do Colégio Militar. Portanto, isto para vos mostrar que é uma situação que acontece em várias escolas no país e é uma situação real. Do lado direito temos uma história que também acabou feliz, mas que não começou muito bem e que foi há menos tempo, foi em 2017. Um casal de 2 raparigas lésbicas beijou-se em público numa escola secundária de Vagos, no norte do país. E o Conselho da Escola e outros funcionários da escola acabaram por repreender as alunas por não terem sido respeitosas em público. Fizeram várias declarações públicas dizendo que a situação não tinha nada a ver com a orientação sexual, mas obviamente que tinha, não é? E em resposta a este caso, vários grupos de estudantes acabaram por mobilizar-se dentro da própria escola, fizeram uma manifestação pacífica, mas esta manifestação acabou por se estender a várias escolas e tornou-se viral nas redes sociais, e vários grupos de outras escolas fizeram a mesma manifestação com este hashtag que aparece aqui na fotografia de baixo, Escola Sem Homofobia. Portanto, este caso deu origem a este movimento que possibilitou protestos semelhantes em muitas escolas. Isto para vos dar aqui um contexto um bocadinho específico sobre coisas que acontecem nas escolas e que às vezes ou não são faladas, neste caso foram, mas há muitas situações que não são faladas como estas foram. Trouxe-vos aqui também um conjunto de boas práticas que podem ser muito úteis de consultarem e pesquisarem para poderem servir de apoio às vossas candidaturas e aos vossos projetos. Aqui em cima temos 2 guias da Amplos. A Amplos é uma associação, a Associação de Pais e Mães de Pessoas que luta também pela orientação sexual, pelas questões de orientação sexual e igualdade de género, mas é específica sobre pais e mães, portanto é sempre muito importante, porque não são só as pessoas LGBT que precisam de apoio ou que precisam de adaptação,
os seus pais e as suas mães também precisam, portanto a Amplos foca nesse trabalho que é feito com os pais. Estes 2 guias, um é para famílias e outro é para profissionais de educação. Recentemente foram lançados mais guias, portanto eu acho que é um recurso aqui bastante interessante para vocês explorarem, é sobre educação inclusiva no fundo, e é muito importante tanto o das famílias como o dos profissionais de educação para poderem aplicar nos vossos contextos. Depois daqui do lado direito temos a Rede Execo, que é uma associação LGBTI para pessoas mais jovens e apoiantes, e que tem um projeto de educação ongoing, que todos os anos lança o relatório desse projeto de educação. Esta imagem que está aqui é do relatório de 2019, o relatório de 2020 julgo que ainda não tenha sido publicado, portanto este é o último, e o que este projeto de educação faz é dar formação sobre a temática LGBTI a estudantes, não a pessoal docente e a staff, mas especificamente a estudantes. O que acontece é que ou a Rede Execo contata as escolas diretamente, ou são as próprias escolas que contactam a Rede Execo para pedir esta formação para estudantes. É uma formação assim mais leve, mais interativa e para desmistificar aqui todo um conjunto de conceitos e sobretudo de preconceitos. Tem também a Associação No Bully Portugal, que faz um trabalho incrível sobre questões de bullying e que pode dar formação dentro das escolas, tanto a estudantes como a pessoal docente e não docente, e que também tem um gabinete específico sobre estas questões de orientação sexual e identidade de género, e portanto o trabalho também se foca muito neste fenómeno que é o bullying em razões identitárias. Outras boas práticas. Em novembro de 2020, a Associação It Gets Better Portugal lançou este e-book para pessoal docente chamado Come to the Rainbow School, Guidance for Inclusive Teachers, que tem como objetivo fornecer dicas e fornecer ferramentas para o pessoal docente conseguir abordar os temas da educação sexual nas suas próprias aulas. Temos uma imagem aqui da Escola Segura, que também faz muitas campanhas contra o bullying e que já está a começar a incluir de forma bastante sistemática estas questões de orientação sexual, portanto é sempre um recurso muito interessante, por exemplo, incluir a Escola Segura, incluir formações da Escola Segura em projetos que vocês façam, por exemplo, e eu achei interessante manter esta formação, este PowerPoint já não é novo, mas eu achei interessante manter aqui este símbolo do Dislike Bullying Homofóbico, que foi a primeira campanha patrocinada pelo Estado sobre direitos LGBTI, foi lançada em 2013 e foi encomendada pela Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade de Género e teve precisamente como foco o bullying homofóbico a acontecer nas escolas. Outras 3 boas práticas que não tinham, boas práticas recentes que não tinham um logo bonito para eu vos colocar aqui no PowerPoint. Temos o Observatório Nacional de Bullying criado pela Associação Plano I, foi desenvolvido em fevereiro de 2020, portanto teve muito a ver com esta questão da pandemia também, mas foi uma pesquisa online sobre bullying em que se pediu às vítimas e testemunhas que partilhassem as suas experiências. Por outro lado, temos um estudo de investigação do ISCTE, que publicou resultados de um inquérito online realizado entre março e maio de 2020, com enfoque sobre o cyberbullying na pandemia, e cujos resultados revelaram que estudantes gays e lésbicas estavam entre as pessoas mais afetadas por este estudo, precisamente por causa desta ideia de exclusão e de isolamento que veio muito com a pandemia. E depois temos também um projeto que foi muito listado em boas práticas num outro projeto que nós estamos a fazer e que é precisamente um projeto Erasmus+, que começou em dezembro de 2020 e que tem um período de implementação de 2 anos, está a ser coordenado aqui por Portugal e implementado em Espanha, Itália, Grécia, Bulgária e Sérvia, e que tem como objetivo criar um vocabulário de inclusão para promover a aceitação de questões LGBT entre professores e alunos do ensino médio. Sobre os nossos projetos, nós tivemos um projeto em 2017, desde 2017 até 2019, que se chamava Alianças da Diversidade. Foi um projeto que nós implementámos no Norte, especificamente sobre educação, e cujo objetivo era criar precisamente alianças de diversidade, semelhante ao que noutros países se chama Gay Straight Alliances. O principal objetivo do projeto foi intervir no contexto escolar, também para a questão da prevenção do bullying homofóbico e transfóbico e a inclusão de estudantes LGBTI no ambiente escolar.
A missão destas alianças foi promover a participação cívica, sensibilizar para combater a discriminação e o preconceito e apoiar colegas LGBTI, evitando estas formas de bullying homofóbico. Em relação ao projeto, em 2018 foi lançado um estudo nacional sobre ambiente escolar, ou seja, fizemos um inquérito online para pessoas, estudantes de várias escolas, para nos contarem as experiências que tinham tido durante este ano letivo, o ano letivo anterior, 2016-2017. Foi o único estudo que existiu sobre ambiente escolar, portanto, mesmo apesar destes anos todos terem passado, ele continua atual porque são os únicos resultados que temos e porque mesmo assim os dados continuam a refletir bastante aquilo que nós sabemos que continua a acontecer. Havia várias perguntas sobre ouvir comentários tendenciosos, sentir segurança na escola, sofrer de assédio, sentir-se confortável dentro da escola, por aí fora. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho dos resultados só para vocês perceberem. Sobre ambiente escolar e insegurança na escola. Os resultados deram-nos 36,8 estudantes a sentirem insegurança por causa da sua orientação sexual, 27,9 por causa da sua expressão de género. Muitas pessoas aqui a evitar espaços como balneários e casas de banho, por uma sensação de insegurança ou desconforto, ou por sentirem que não pertenciam àquele espaço em específico. E áreas como recintos desportivos e cantina ou bar da escola também são evitados por serem locais com muita gente. Pelo menos 1 em cada 6 pessoas faltou às aulas no último mês por sentir insegurança ou desconforto na sua própria escola. Em relação a comentários negativos, temos a maioria da amostra recolhida a ouvir comentários homofóbicos na escola de forma muito regular ou frequente, comentários feitos por colegas, mas também comentários com origem no pessoal docente e não docente. Quase metade destas pessoas afirmam que os comentários causaram algum incómodo. Ainda sobre comentários negativos, sobre a expressão de género, são ouvidos regularmente ou frequentemente, portanto, estes resultados especificamente sobre questões de identidade de género, e os comentários são feitos pela maior parte da população estudantil, mas também por pessoal docente e não docente. E estes comentários são feitos de forma regular ou frequente. Como bem sabemos, o bullying homofóbico, o insulto, a piada homofóbica é a piada com mais expressividade no país e aquela que é mais socialmente aceite. Portanto, estes comentários são ouvidos regularmente pelas pessoas LGBTI em vários contextos da sua vida. Sobre assédio e violência, temos 2/3 a falar sobre agressões verbais e temos 1/3 a falar sobre agressões físicas. Eu posso enviar-vos estes dados todos, também podem ficar com isto eventualmente. Falamos também de agressões por características pessoais e falamos de agressões em razão da sua expressão de género, da sua orientação sexual ou da sua identidade de género. Outras experiências negativas que não estejam já elencadas naquilo que falámos anteriormente, temos uma grande maioria a sofrer de alguma forma exclusão por parte dos colegas, temos 3/4 da amostra a ouvir rumores ou mentiras sobre si, que é uma coisa que também acontece muito, sobretudo quando falamos de coisas que podem não ser compreendidas pelos pares, e uma outra parte a referir ter sofrido assédio sexual, nomeadamente toques não consentidos ou comentários de teor sexual. Quase 1/4 destas pessoas foi vítima de ciberbullying de uma forma regular ou frequente. E outra parte da percentagem também sofreu algum dano ou furtos de bens pessoais. Sobre denunciar estas situações, apenas 1 em cada 3 estudantes denunciou pelo menos as suas situações, o que lhes aconteceu, e quem denunciou considera que a escola não respondeu de forma muito eficaz. E isto é relevante porque é preciso também perceber como é que a escola pode ajudar e ter alguma resposta para estas pessoas. Conclusões do estudo, no geral as pessoas sentirem-se desconforto e sentirem falta de apoio e falta de pertença a este ambiente, não haver noção sobre conteúdos e sobre como explicar e como falar sobre estas questões também faz com que as pessoas se sintam muito pouco apoiadas na escola, e pronto, isto foram as maiores conclusões deste estudo. Nós atualmente estamos a implementar um outro projeto, que é o Schools Out, que é um projeto europeu, está a acontecer noutros países, em Itália, na Bélgica, na Bulgária e aqui em Portugal também, e este projeto já é um bocadinho diferente, tem mais a ver com questões também tem a ver com bullying, mas é sobre formação a pessoal docente e não docente, precisamente porque nós compreendemos que por causa destes
resultados todos deste estudo, há muita falta de conhecimento sobre a temática LGBT e muita falta de noção do que é que se pode fazer. Então estamos agora a implementar este projeto que é sobre formação a pessoal docente e não docente. Estamos a implementar um ciclo de inclusão escolar em duas escolas piloto em cada um dos países. Nós em Portugal temos uma no Porto e uma aqui em Lisboa, para termos aqui uma amostra diferente também do ponto de vista geográfico, e durante todo este ano letivo estamos a implementar este ciclo de inclusão escolar com o objetivo de adequar as formações às próprias necessidades da escola e aos objetivos que a escola quer ver implementados nos próximos tempos. Tem todo um conjunto de recursos que a escola depois recebe e pode, em teoria, repetir este ciclo de inclusão escolar as vezes que forem necessárias. Estes são os nossos projetos sobre educação. Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade e pronto, vamos continuar. Obrigada. Muito obrigada, Sara. Nós vamos passar já à professora Patrícia, porque o tempo é curtinho, mas não queremos deixar de assinalar a importância de quem vai fazer um projeto considerar as diferentes variáveis da população que está na escola. E foi por isso que nós quisemos trazer estes convidados. As apresentações vão estar disponíveis para as pessoas retirarem a informação. E a Sara e a sua associação está disponível também para esclarecer dúvidas que necessitem. Passamos agora à professora Patrícia, se não se importa. Professora Patrícia, vamos ver se conseguimos ouvi-la. Muito obrigada, Sara. Não sei se já me estão a ouvir. Agora sim, muito bem, ótimo, sim. Muito bem, pode começar. Muito obrigada. Esta escola está inserida numa comunidade de 400 habitantes, como já foi dito há bocadinho, cerca de 50 alunos, e apesar de sermos a ilha mais pequenina dos Açores, é uma ilha que se mantém muito atualizada. Isso para vos dar a entender que as pessoas todas aqui sabem ler, não há iliteracia, mesmo na população mais idosa, dominam muito bem as novas tecnologias e é uma população muito bem informada. Não há desemprego, os nossos meninos vivem em liberdade aqui, não temos aquela preocupação como nas grandes cidades. O isolamento, nós não sentimos tanto esse isolamento como as pessoas que vivem noutros locais pensam que nós vivemos, não é? Porque nós tentamos ultrapassar isso de outras formas. Agora falando um bocadinho dos projetos Erasmus, a nossa escola tem sido uma escola que se tem envolvido imenso nesses projetos, já aderiu a alguns projetos. Acabámos um ano passado e agora estamos quase a começar outro. Fomos convidados para entrar num outro projeto, estamos à espera de saber se foi aprovado ou não. O último, posso-vos falar da experiência, que era Be Well, Teach Well, era mais voltado para a parte dos professores. Nós viajávamos, os professores circulavam pelas escolas, estavam envolvidas neste projeto, não é? Pelos países. E posso dizer que é sempre, além de fazer bem ao professor, não é, porque vai viajar, não é, também troca experiências com os colegas, desenvolve a língua, não é, aprende outros tipos de línguas, retira metodologias de ensino, observa, depara-se com a cultura em que está inserida aquela escola, os colegas, porque são ideias que nos dão depois para outro tipo de projetos que possam aparecer na escola, não é? Trocas de ideias, não é? De estratégias, dá-nos uma visão geral sobre o ensino, das várias metodologias do ensino. Posso dizer que uma das atividades que nós temos na nossa escola já há muitos anos, agora ao Covid, nós já não temos aderido a isso com receio, que é a festa de Natal, onde toda a comunidade se envolve, em que todos os professores, alunos, vêm a essa festa, é quase como uma peça de teatro do Filipe Laféria, em que toda a comunidade vem, avós, tios, estão todos envolvidos. E que isso foi retirado de um desses locais onde a escola foi, essa visão. Depois também dizer que é com essas ideias que também tiramos. A escola tem algum lucro nesses projetos também, implementamos neste momento desse projeto, vamos fazer um parque à frente da escola para os meninos do primeiro ciclo, para no intervalo poderem estar bem.
porque nós sabemos, e nesse projeto nós temos a noção que um professor só ensina bem e o aluno só aprende se o professor estiver bem. Então foi desenvolvida imensas atividades em que os professores se sentissem bem, envolvendo a comunidade. São sempre projetos em que nós... são tesouros, não é? Que depois nós aplicamos. Agora, no próximo projeto, não é tanto voltado para os professores, para a classe docente, como tem sido os anteriores, mas é um projeto que vai agarrar os nossos alunos. Acho que também é importante levar os alunos a esses locais, trocar experiências com outros alunos e pronto, e ser uma mais-valia para todos. Eu acho que disso o fundamental, o essencial, não sei se me querem colocar alguma questão. Muito obrigada, professora Patrícia. As questões nós temos que deixar poupadas, realmente temos uma sessão muito compacta, mas agradeço muito a sua participação e os exemplos que deu, como é possível, apesar de ter uma ilha pequenina, participar em projetos Erasmus, e é importante considerar as questões das viagens, portanto, em termos do tempo que se leva para se chegar aos outros locais, não é? Sim. E depois ajustes em termos dos horários, isso é uma coisa que as pessoas, quando começarem a fazer projetos, vão sentir a necessidade de fazer ajustes, porque os horários, as diferenças horárias e as diferenças de calendário afetam muito todas as escolas. É igual para si e para todas as outras escolas, mas foi muito importante a sua participação e penso também está disponível, se alguém quiser tirar alguma dúvida consigo, lhe podem escrever. Exatamente. Eu gostava que deixasse o seu contacto no Padlet, que assim e a Sara também deixasse o contacto. As pessoas que estão a assistir podem entrar em contacto convosco através do e-mail. Ok, vou deixar o meu e-mail. Para se Muito tiver. Obrigada. Obrigada. Eu vou enviar-vos... Desculpem. Obrigado pela vossa participação. Vamos passar agora à nossa outra convidada, que é a Sara Machado. Ela é responsável pela vertente Cultura e Média Notícias do Centro de Informação Europa Criativa, que é a representação em Portugal da Europa Criativa, que é mais um programa da União Europeia e que pode cruzar também com os nossos projetos. Portanto, uma das grandes ideias da Comissão Europeia é estas sinergias entre candidaturas e projetos e utilizar outro tipo de organizações. A escola agora pode-se abrir a outro tipo de organizações. Sara Machado, penso que já está disponível. Não sei se já está aqui ou não, eu não a vejo. A Sara já estava, já disse boa tarde. Se não, eu ligo-lhe. João, não sei se tens de dar acesso à Sara Machado. Ela está aqui. Sara Machado. Está aqui, sim. Aqui. Não tem vídeo. Se não, tu avanças, Paula, e eu ligo-lhe, está bem? Muito bem. Como vocês já viram, esta é uma sessão com várias nuances e vamos alterando as coisas. De facto, os projetos também são assim, temos que ir alterando conforme vão surgindo as situações e tentando resolver da melhor forma possível. Penso que tenho a minha apresentação disponível. E, portanto, aqui connosco tivemos a Sara Santos, da ILGA Portugal, não é Santos, é Soares, peço desculpa, é a Sara Soares, a Patrícia Castanheira e a Sara Machado, que portanto, vai falar daqui a pouco acerca destes assuntos. E nós vamos passar então à nossa sessão de apoio às candidaturas e queremos voltar a insistir nas questões da inclusão, que é uma das prioridades horizontais, mas num olhar abrangente, porque todos os projetos, no fim de contas, acabam por falar da inclusão. E a Comissão Europeia, tendo em conta as dificuldades em verificar a participação de pessoas com menos oportunidades no programa, fez um estudo ligado às questões da inclusão e apresentou os resultados há pouco tempo numa conferência e vai disponibilizar para quem quiser consultar e fundamentar até o seu projeto, porque pode-se encontrar a fundamentação dos projetos que fazemos nos documentos internacionais e nacionais que justificam uma intervenção numa escola, numa organização.
E, portanto, uma das as conclusões que chegaram, e que penso que vocês estão a ver no ecrã, vocês não... Desculpa. Machado. Olha, Manel, estás a ver a apresentação? Vamos continuar. Portanto, as conclusões é que a Comissão Europeia, depois de ter feito o levantamento aos projetos que foram submetidos no período de 2014 a 2020, que foi portanto, o programa anterior, chegou à conclusão que os projetos têm que se focar nas necessidades locais e específicas dos indivíduos. Portanto, tem que se ouvir a voz dos indivíduos para que os possamos ajudar e contribuir com o projeto para melhorar as organizações e as práticas. Que devemos utilizar diferentes espaços e metodologias. Portanto, há pouco no Padlet estavam a perguntar se um inquérito era válido para incluir num projeto. As metodologias que nós necessitamos para que o nosso projeto se desenvolva, desde que estejam claramente justificadas, são possíveis. E uma abordagem holística da organização. Não nos podemos focar só num grupinho de pessoas numa organização. Temos que alargar o nosso trabalho, o nosso conjunto de ações de uma forma global para que se possa ter um projeto mais inclusivo, em que todas as pessoas realmente se sintam a participar. Como vos disse, esta apresentação é uma apresentação que vai resolvendo problemas de imediato, e neste caso a Sara Machado já está disponível. Nós vamos ouvir já a Sara Machado. Eu já a apresentei e, portanto, tem a palavra, e muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Ana Paula Alves, muito obrigada a todos e a todas pela participação, pelo interesse de cá estar, e desde logo agradeço muito o convite do Erasmus+, da Agência Nacional, pela participação nesta sessão, é todo um prazer. Como estavam a referir, e bem, tanto as sinergias entre programas europeus é de facto muito encorajada, e, como tal, tanto o objetivo principal desta minha curta e muito breve apresentação e intervenção é, de facto, falar-vos, tanto encorajar-vos, desde logo, a contemplar a possibilidade de incluir estruturas, entidades do setor cultural e criativo em projetos Erasmus+, no âmbito do ensino escolar. Portanto, no fundo, esta é a minha grande missão aqui nesta sessão, e desde logo queria contextualizar o porquê destas sinergias, o que a mais-valia que podem trazer para os projetos, na elaboração dos projetos e concretização, claro, e também dar-vos alguns exemplos concretos, quer de projetos, lá está, que estão a ser concretizados, ou no âmbito do Erasmus+, ou também na Europa Criativa, para, no fundo materializar um bocadinho mais como é que isto se pode realmente materializar, passa a redundância, nos projetos, não é? Tanto de forma concreta. Dizer-vos só que a Europa Criativa é o programa da União Europeia de apoio exclusivo ao setor cultural e criativo. Portanto, no fundo, foi desenhado exclusivamente para apoiar projetos, no fundo, que tenham impacto no setor cultural e criativo, mas, à semelhança da Erasmus+, pretende fomentar este estabelecimento com outros programas, seja o Erasmus+, o Horizonte Europa, o LIFE. Portanto, no fundo, este cruzamento de programas é visto com muitos bons olhos. E porquê que se fomenta estas sinergias? No fundo, aqui neste caso, o que se pretende aqui é realmente a possibilidade de desenvolver novas competências através da criatividade e das artes, e através disso, tanto conseguir abordar questões sensíveis e complexas que, como verão, tanto que no fundo são questões transversais aos programas, quer seja o Erasmus+, quer seja a Europa Criativa, sobre questões de género, de inclusão social e questões ainda mais específicas sobre saúde mental, sobre questões de déficit de atenção, etc. Através e utilizando a cultura e a arte, promover, no fundo, escolas que encarem a inclusão social e a diversidade cultural como eixo norteador da sua atuação, alargar a estrutura pedagógica com a introdução de aulas dedicadas às artes, no fundo, dar a conhecer a diversidade que existe no campo da criatividade e das artes, também encorajando, lá está, e alargando a panóplia de futuras profissões, promover projetos que alinhem recursos digitais inovadores às áreas culturais. No fundo, tudo isto para vos dizer que é encorajado, e daí também esta minha participação, projetos que
contemplem organizações do setor cultural e criativo no ensino formal, portanto, de forma a ir ao encontro dos objetivos desta linha de financiamento, né, tanto que estamos aqui a falar, e trazer um valor acrescentado ao projeto. Isto roubei aqui uma citação dos Filhos do Lumière, que é uma estrutura dedicada à educação fílmica e que me pareceu bastante ajustada, embora possa ser, obviamente, alvo de críticas. É que se a teoria é rapidamente esquecida, pode eventualmente, o objetivo é que não seja, mas se pode eventualmente ser rapidamente esquecida, os gestos, a experiência artística ficam no corpo, na memória, no olhar. No fundo, lá está, reitera esta questão de integrar, no fundo, a arte e a criatividade desde cedo, né, na educação, desde a escola primária ao básico e ao ciclo. Portanto, falando mais concretamente de que tipo de projetos é que podem facilmente integrar projetos, no sentido em que são projetos que já existem, alguns deles, e a maioria deles que vamos falar aqui, são apoiados no âmbito da Europa Criativa, mas que realmente se dirigem a um público essencialmente infantil, juvenil, portanto um público realmente do âmbito das escolas. Vou-vos dar algum, no fundo aqui, o objetivo que isto articula-se, no fundo, com um dos objetivos do Erasmus+, na área de ensino escolar, que é apoiar futuros professores e dirigentes escolares de promoverem um ensino de alta qualidade e lidarem com realidades complexas nas salas de aula, adotando práticas e instrumentos inovadores. Portanto, tendo este objetivo, portanto, há vários objetivos desta call, mas tendo estes presente, como é que isto se pode traduzir? Exemplos, tanto de que tipos de projetos é que podem ser facilmente, e reitero a questão do facilmente porque na verdade não é necessário construir tudo de raiz, não é? Portanto, há vários projetos que já estão no terreno, com provas dadas, completamente receptivos e disponíveis a alargarem o seu âmbito de atuação. Portanto, no fundo, é esta a mensagem que eu gostaria aqui de transmitir. Alguns exemplos concretos. O cinema insuflável, portanto, no fundo, uma sala de cinema transportável para crianças. Monta-se e desmonta-se em qualquer lado e que pode exibir qualquer tipo de filmes com excelente qualidade. Portanto, no fundo, é um cinema que é nómada, não é? Portanto, que realmente se adapta facilmente a diferentes contextos e a diferentes territórios e sem necessidade de grandes condições, a não ser um espaço. Portanto, este é um projeto que é apoiado no âmbito da Europa Criativa. Também o Cinartes, que o objetivo é oferecer a professores e alunos um conjunto de recursos online e gratuitos, em 5 idiomas, nomeadamente português, sobre as relações entre cinema e artes visuais. Acesso totalmente gratuito e livre a dezenas de obras, textos pedagógicos e atividades criativas para todas as idades. Também o Zero em Comportamento tem uma vasta panóplia, um catálogo, no fundo, de filmes que são perfeitos para os educadores abordarem diversas questões fundamentais para o crescimento das crianças, de forma a que sejam, no fundo, seres conscientes e críticos neste mundo onde estamos. Os Filhos do Lumière, ao qual eu roubei esta citação, também é uma estrutura que tem uma prática, que tem, no fundo, uma sólida experiência em educação fílmica, em laboratórios, em atividades realmente muito, muito variadas no âmbito da educação do cinema. Depois, o que mais é que também vos quero contar? Tanto articulando com o objetivo de desenvolvimento de competências, portanto, no ensino escolar, nomeadamente através da aquisição de aptidões e competências básicas de estudantes e sensibilizar estudantes e pessoal educativo para a importância da diversidade cultural e linguística. Portanto, e neste aspecto, aqui realmente está mais evidente a questão está realmente aqui assinalada a questão de diversidade cultural e linguística, portanto, aqui desde logo há uma menção muito clara ao setor cultural e criativo, e isto pode realmente dar aso a uma diversidade gigantesca de tipo de projetos que se podem fazer, articulando os dois mundos, por assim dizer, portanto, o lado escolar e o lado artístico e cultural. Portanto, por um lado, podemos estar a falar de projetos que valorizem a prática artística, e um exemplo muito concreto é um projeto que a imagem aqui elucida, que é A Música Dá Trabalho,
Portanto, quem faz o quê antes da música chegar aos ouvidos, isto é o mote deste projeto, e que realmente perpassa todas as profissões que estão por trás, lá está, da música, portanto, desde o compositor ao intérprete, mas também ao editor e ao gestor das redes sociais, portanto, e dá realmente aqui uma abrangência do tipo, da quantidade de profissões que realmente o setor cultural e criativo contempla. Isto mais concretamente no âmbito da música, mas que também pode ser também adotado noutras áreas. Projetos também que trabalhem o património imaterial português, e isso pode-se, no fundo, repercutir num tipo de projeto em que se convidam os alunos a redesenhar rotas patrimoniais, por exemplo, a pensar no público infantil e juvenil. Trabalhar o storytelling através de novas formas de comunicação, nomeadamente os podcasts, remontar peças teatrais e coreografias icónicas, aumentando assim o conhecimento sobre o património imaterial português, e não só. Depois, sobre as questões complexas que falava realmente antes, e aqui já falamos bastante da questão de género, mas no fundo também articulando com outras temáticas, como pode ser a saúde mental, a urgência climática, não é? A sustentabilidade ecológica que perpassa no fundo muitos dos programas europeus. Aqui o objetivo, no fundo, que pode ajudar o setor cultural e criativo é a quebrar mitos e estigmas, não é? Portanto, não desvalorizar a importância destas questões e incentivar, portanto, aumentar a sensibilidade sobre estes temas e incentivar uma postura mais atenta e crítica. Como é que isto se pode materializar? Portanto, podemos estar a falar de um projeto que passe por a construção do espetáculo ou um dispositivo cênico que tenham como base um tema, ou um desses temas, ou mais que um tema, não é? Partindo dos contributos e envolvimento direto e constante dos alunos. Projetos que incidam sobre as pessoas com deficiência, seja ela física ou intelectual, ou ambas. Propor a construção de um livro, banda desenhada, audiobook, ilustrações, em que os alunos se debrucem especificamente sobre estas questões. E outro tipo de projetos, como trabalhar em conjunto com museus e espaços patrimoniais, em que no fundo são os alunos que validam as ferramentas, quer sejam digitais, quer sejam mesmo os materiais de comunicação, e trabalham num conjunto de recomendações para que estes espaços sejam mais inclusivos e, no fundo, e com isso possam chegar a um público mais jovem de forma mais fácil. Portanto, são, de fundo, alguns exemplos de projetos concretos, né, que se podem pôr em marcha, articulando as duas áreas, portanto, por um lado, o ensino escolar e, por outro lado, a área cultural e criativa. Não deixando de mencionar aqui também um dos objetivos desta linha de financiamento, que passa pela capacitação de professores, ou seja, reforçar o perfil das carreiras de ensino escolar. E aqui, portanto, no fundo, uma das sugestões mais fáceis, mas mais diretas também, é integrar os imensos recursos já disponíveis, sobretudo, que foram sobretudo lançados pelos museus, e que ajudam a explorar o potencial da educação artística na forma como se aborda os inúmeros conteúdos na sala de aula. Portanto, há de facto um conjunto de recursos que não elenquei aqui, mas vou colocar antes de enviar esta apresentação, mas que há de facto, e cada vez mais se trabalha esta questão de como é que a educação artística pode ajudar a abordar conteúdos, sobretudo os mais complexos, na sala de aula. Por fim, portanto, acabar como comecei, portanto, o objetivo aqui, portanto, o grande intuito desta ação é realmente passar a mensagem de que o setor cultural e criativo ajuda, de facto, ou poderá realmente contribuir a responder e ajudar a responder aos objetivos desta convocatória em específico. Eu coloquei aqui, fazer um print screen do trabalho de casa relativamente a esta convocatória. E lá está, aí estão a questão das competências, da qualidade, da inovação, sucesso escolar, diversidade e carreiras. E todas estas, sem exceção, realmente se podem articular de forma às vezes mais direta ou menos direta, mas execuível com o setor cultural e criativo. Por último, a mensagem para vos sugerir dar uma vista de olhos nos projetos que foram apoiados na COL Parcerias para a Criatividade, que foi, no fundo, a nossa joint venture
entre a Europa Criativa e Erasmus Mais no ano 2020, em que realmente o intuito era especificamente este, era também convergir as duas áreas, e que, portanto, saíram dali vários projetos realmente que podem também inspirar e dar sugestões para o desenho e implementação de projetos. Muito obrigada, espero não ter sido demasiado rápida, mas percebi que estamos com pouco tempo e como tal não queria atrasar. Portanto, obrigada uma vez mais pelo convite e até já. E claro, estou disponível obviamente para questões, já vou deixar aqui o meu e-mail, está bem? Muito obrigada, Sara. Agradeço muito a sua participação. Portanto, aqui no ecrã agora o que podem ver são as 3 pessoas que vieram dar um contributo para esta construção de projetos diferentes, porque nós precisamos de projetos diferentes. E a Sara chamou a atenção, as Saras e a professora Patrícia, a questão de nós sermos capazes de cruzar mundos. Portanto, há diferentes mundos a funcionar e nós temos que ser capazes, enquanto pessoas que queremos construir um projeto ligado à educação escolar, de cruzar estes diferentes mundos da família, da arte, da cultura, daquilo que se passa dentro da escola, do que se passa na comunidade. Um projeto Erasmus dá trabalho, muito trabalho, mas fica no corpo para sempre, como diziam, parafraseando um bocadinho os irmãos, aquela citação dos filhos de Lumière, fica no corpo para sempre. Portanto, esta é uma experiência que vale a pena realizar. Portanto, vou dar então a continuidade à nossa sessão. Obrigado às 3 participantes e penso que vocês estão a ver a apresentação. Portanto, este projeto, portanto, esta sessão é sobre a Ação-Chave 2. Já falei da questão da investigação que foi feita pela Comissão Europeia, em que dá 3 formas de olhar os projetos e o que devemos considerar para que os projetos tenham resultado. E nós hoje vamos fazer rapidamente. Lembro que vamos ter uma sessão Erasmus, da hora Erasmus, onde vocês poderão tirar mais dúvidas. Vamos falar de algumas interrogações, vamos fazer considerações iniciais, os objetivos gerais das parcerias, a estrutura e tipologia das parcerias, os países elegíveis, as prioridades, como determinar o setor, um breve olhar comparativo, parcerias de pequena dimensão e desconstrução do formulário de candidatura, parcerias de cooperação, um olhar entre os conceitos e o formulário. E, portanto, umas notas finais. E aqui coloca-se a questão, novamente, e perdoem-nos esta insistência nas questões da inclusão, porque a inclusão engloba também a sustentabilidade, o digital, engloba todos os aspectos da nossa vida, do cotidiano. E neste caso pergunta-se o que é que se passa nesta imagem. Será que a questão tem a ver com aquela pessoa que está ali sentada ou se tem a ver com uma comunidade que não foi capaz de encontrar estruturas para facilitar, portanto, eliminar barreiras à participação? E as barreiras podem ser físicas, mentais, pode ser a língua não pode ser o entrave à participação nos projetos, portanto, quando se elabora um projeto tem que se ter todos estes aspectos em consideração. Depois, necessitamos de percorrer uma estrada que tem diferentes curvas e diferentes variantes e não nos esquecer dos grandes objetivos da Comissão Europeia. No seu guia, e aconselho-vos sempre a verem o guia, portanto, estas apresentações não eliminam a necessidade de vocês consultarem o guia Erasmus, e o guia Erasmus de cada ano em que é a COL, portanto, neste caso de 2022, porque há sempre pequenas nuances que podem interferir na construção do projeto. A Comissão Europeia tem um grande objetivo de tornar este programa acessível a todos, inclusivo, respeitando a diversidade, valorizando as energias renováveis, mas o grande foco é no direito à educação, a não discriminação, a igualdade entre homens e mulheres, os direitos da criança e a integração das pessoas com deficiência. A Comissão Europeia quer contribuir para renovar a Europa em termos da inclusão. Depois, em relação às parcerias específicas de cooperação, é necessário perceber que ideia é que nós queremos desenvolver em relação a um projeto, perceber as nossas dificuldades, o que é que a organização tem como dificuldades, cruzar com as prioridades do programa e depois ver onde é que quer produzir impactos e a partir daí construir um
um projeto de parceria, de cooperação. E, sobretudo, e também as oradoras anteriores falaram disso, a questão da qualidade e das redes. É importante construir redes que nos suportem e que nos apoiem ao nível da Europa para desenvolvermos o projeto. E a ideia também de permitir que as pessoas adquiram competências para terem mais facilidade, quer na empregabilidade, quer para se sentirem felizes, porque as competências também nos ajudam a sentirmos felizes. Portanto, novamente vamos focar aqui as diferenças. Esta ação estava com o título de ser uma ação para esclarecer exclusivamente o KA 220, mas como há muitas semelhanças entre a candidatura, nós vamos abordar as duas possibilidades e depois especificamos a parte das diferentes candidaturas, os 220 ou o 210. Neste caso, as diferenças, para além de manterem, portanto, terem um chapéu comum, que é a questão da qualidade, a relevância das atividades, o reforçado das redes, a grande diferença é a parceria de cooperação ser para entidades que já têm experiência e que podem também chamar junto de si entidades que têm menos experiência, mas já têm uma capacidade diferente para dirigir um projeto. E as parcerias de pequena dimensão permitem a pequenas organizações lançarem-se nesta aventura do programa Erasmus. Para ambas, é preciso pensar que aquilo que vamos construir vai ser útil para outras organizações. Portanto, a Comissão tem sempre esta perspectiva de que aquilo que fazemos pode ser útil para todas as outras que estão à volta. E, portanto, isso é preciso que os resultados sejam reutilizáveis, transferíveis, expansíveis e tenham uma forte dimensão transdisciplinar. Esta também é uma vertente importante e que os avaliadores, quando forem olhar para a vossa candidatura, também vão ter isso em consideração. Depois, a questão dos públicos com menos oportunidades, a cidadania europeia, que é outra das questões que a Comissão está a focar muito, porque ela quer construir a área europeia de educação e precisa que as escolas, as organizações se renovem. Eu agora queria chamar-vos a atenção, e as oradoras anteriores também, algumas falaram disso, que é a questão de vocês consultarem a plataforma de resultados, onde vocês podem ter a noção de todos os projetos que já foram feitos no âmbito do Erasmus e que vos permite perceber se aquilo que estão a ter na ideia para construir é uma coisa que já foi feita, ou se podem melhorar, ou se podem criar por cima daquilo que já foi feito uma ideia diferente. A importância também da partilha dos resultados, portanto, um projeto não se pode fechar na sua organização e ficar ali, tem que se abrir para o local, para o regional, para o nacional e para o europeu. E, novamente, a construção de redes e a promoção de sinergias. Têm sempre que ter, abordar uma prioridade horizontal ou específica, e vocês têm o guia, e nesta apresentação vamos voltar a falar disso, e quando vão preencher o formulário têm uma lista que podem escolher qual é a prioridade daquele projeto que estão a pensar desenvolver. Os países elegíveis, portanto, que se podem ser parceiros e que condicionam o vosso projeto, portanto, se vocês não escolherem os parceiros certos, nem o número certo, o vosso projeto fica condicionado, portanto, e os Estados-membros, os países terceiros associados e os países terceiros não associados ao programa não podem participar numa parceria de pequena dimensão e nas outras tem que ser muito bem justificado e fazer sentido para o desenvolvimento do projeto e ser uma instituição ou uma organização que tem uma dinâmica completamente diferente daquilo que existe na Europa e que poderia ser encontrado na Europa. Novamente, as prioridades que vocês têm na lista e vocês sabem bem, já falámos várias vezes das 4 prioridades horizontais da Comissão Europeia: inclusão e diversidade, transformação digital, ambiente e combate às alterações climáticas e a participação na vida democrática.
por sua vez, temos também as prioridades europeias em contexto nacional, que também importa referirem isso quando estão a desenvolver a candidatura, que têm aqui, portanto, a internacionalização, as sinergias, a prevenção do abandono escolar precoce, o apoio ao pessoal de educação e informação e a participação de instituições situadas em territórios de baixa densidade populacional. E temos uma lista, é possível consultar a lista dos territórios e as pessoas que vivem nos territórios sabem. Depois temos as prioridades específicas do setor escolar e isto importa também ter em conta quando desenvolvem o vosso projeto. Não se esqueçam de ouvir as vozes, portanto, de refletir no vosso documento, na vossa narrativa que têm que construir à volta do projeto, a forma como escutaram as diferentes vozes para que consigam implementar um projeto. E tem aqui, portanto, as prioridades ao nível do ensino escolar. E chama a atenção também que não é só exclusivamente o ensino escolar que pode participar, portanto, a educação de infância, ao nível das creches e do jardim de infância, também pode participar nos projetos Erasmus, e é muito bem-vinda, porque temos pouca participação destes níveis de ensino, de escolaridade. E depois, o que determina a escolha do vosso formulário será sempre o público-alvo e as prioridades. Portanto, este cruzamento entre o público que vocês querem atingir e as prioridades que querem escolher é o que vai determinar o setor da candidatura. Portanto, as duas possibilidades que têm nestas parcerias para a cooperação. As diferenças em termos financeiros, portanto, há uma grande diferença, não é só em termos financeiros, mas também em termos da duração e o número de organizações. Isto é muito importante, porque quem se quer candidatar às parcerias de cooperação KA 220 tem que ter em conta que tem que ter 3 organizações de 3 países diferentes. Se não tiver essa condição, pode ser eliminada. Depois é uma opção de candidatura a estas 3 verbas e no final nós vamos dizer o que é que está previsto para este ano a nível da Agência Nacional Portuguesa, porque as agências podem definir quantas candidaturas vão ser atribuídas à verba dos 120 mil euros, 250 mil euros ou 400 mil euros. Portanto, as parcerias de cooperação KA 220 e depois as de pequena dimensão, onde difere a verba, que se podem candidatar a 30 mil ou 60 mil, tudo isto está no formulário, vocês podem escolher a opção em termos financeiros, o número de meses, e neste caso bastam 2 organizações, portanto uma portuguesa e uma dentro dos países que são elegíveis. Tem aqui a plataforma, e esta plataforma, é nesta plataforma que vocês vão preencher o formulário e que vão submeter o formulário na altura certa. As regras, portanto, têm que inscrever a vossa organização, têm que verificar se a vossa organização está de acordo com os critérios do programa. As condições financeiras são essenciais e já vamos especificar mais esta parte das condições financeiras. Lembro novamente a necessidade de consultarem o guia do programa e depois preencher e submeter o formulário. Quando abrem a plataforma que nós mostramos há pouco no slide anterior, o link, é esta a imagem que vos aparece e é aqui que vão ter que carregar e tem aqui a informação da data em que termina a candidatura. Não se esqueçam que estas 12 horas são 12 horas de Bruxelas e que é fundamental que, com bastante antecedência, submetam a vossa candidatura, porque normalmente as candidaturas ficam muito condicionadas, mesmo no limite da entrega, porque são muitas candidaturas ao nível europeu a entrar na mesma base. Nós agora vamos fazer uma pequena pausa, 5 minutos, para que possam beber um copo de água ou um café e voltamos já. Portanto, são 15h33, portanto, às 15
9h40 voltamos. Até já. Boa tarde a todos, julgo que já cá estamos e que a apresentação está a ser partilhada, certo? Alguém me confirma desse lado? Okay. Certo, Manel. Ok, obrigado. Ou seja, aquilo que foi feito até agora foi, de alguma maneira, estimular-vos a fazerem projetos que sejam diferentes. Reparem, temos aqui a nossa colega Ana Bela Baltazar, que é intérprete de língua gestual, não é? Quem eu saúdo, mas inclusão não é só isto. Isto já é um salto grande que nós demos. No entanto, é preciso mais. Por isso, convidamos a colega Sara Soares da ILGA ou convidamos a Europa Criativa. Porquê? Porque é preciso que os vossos projetos deem um salto cognitivo maior. Eu sei que vocês já têm muitas ideias e muitos projetos, mas o que eu estou a dizer, e muito frontalmente, é que eles precisam de dar um salto cognitivo. E daí este pequeno estímulo. O que eu vou fazer agora é o processo mais simples, é olhar para um formulário de uma candidatura do KA210 e depois explicar-vos no KA220 o que é a lógica dos pacotes de trabalho, ok? No entanto, aquilo que eu vos... Manel, diz? Parece-me que estás sem som. Não tenho a certeza. Tenho que ter som, senão a Anabela Baltazar... Sim, não estava a ouvir. Pois é. Okay, é porque apareceu aqui uma notícia a dizer isso, mas pronto, ok. Continua. Temos som. Portanto, temos som. O que é que eu vos queria dizer para além disto? É que nós temos dois tipos de parcerias que podem ser apoiadas. Uma parceria de pequena dimensão, que é para novos players, para organizações sem experiência no programa Erasmus, e depois parcerias de cooperação que têm uma maior dimensão, um aporte cognitivo maior e têm também um aporte financeiro. Eu vou tentar descodificar com vocês a mecânica do formulário, mas vou fazê-lo de uma forma muito simples, só para vocês perceberem aquilo que, no fundo, têm que percorrer. Nas parcerias de pequena dimensão, e como se destinam a novos públicos inexperientes, por assim dizer, reparem, é tão importante, alguns em Carrazedo de Montenegro, a associação desportiva que faz atletismo com os miúdos lá no sítio, que até trabalha com a escola, porque não apresentar um projeto com a própria escola e com outra organização do espaço europeu. Daí estamos a falar destas fases muito simples: planeamento, preparação, implementação das atividades, acompanhamento. Ou seja, a descrição do projeto para quem vai apresentar estas parcerias muito simples deve ter esta relação clara e sempre permanente durante todo o projeto, que é objetivos, atividades, resultados esperados. Esta ligação em corrente, por assim dizer, tem que estar sempre permanente. E digo-vos que os colegas de Física ou de Química sabem isto, e dir-me-ão isto, foi com eles que eu aprendi, que é a força de uma corrente mede-se pela força do seu elo mais fraco. Vocês têm objetivos espetaculares, mas as atividades não estão a responder aos objetivos, ou seja, o projeto parte, a corrente não é forte, ok? E que resultados é que vocês esperam alcançar? Também, de uma forma muito simples, nas parcerias de pequena dimensão. Vocês têm esta correlação entre a vossa ideia, como é que vão fazer a gestão do projeto, como é que vão coordenar, qual é a planificação, os aspectos administrativos de um projeto, que atividades vocês vão desenhar para responder aos objetivos, que atividades de partilha e de promoção vocês vão elaborar para, no fundo, disseminar, como dizia a minha colega, e como a própria Comissão quer, que é, reparem que os fundos financeiros são escassos, há uma obrigatoriedade de partilha neste espaço de educação e formação. No caso das parcerias de pequena dimensão, a coisa é muito simples, destina-se a organizações
que na grande maioria dos casos nunca participaram e, como sabem, muitos dos fundos comunitários têm linguajares muito específicos e às vezes esse linguajar específico é a própria barreira à participação. Ou seja, vocês para apresentarem um projeto destes KA 210 têm 2 montantes fixos, ou 30 mil ou 60 mil, e vocês é que determinam o valor que vão utilizar, são 2 pacotes, em função das atividades. Quando fazem a vossa candidatura, devem calcular as vossas necessidades por atividade. E vamos abandonar, eu nem queria falar disto e já o vou falar, toda a mecânica anterior do programa, com bandas, com subsistência, não. Esqueçam isso, vocês têm um projeto do qual podem escolher 30 mil ou 60 mil e vocês vão determinar objetivos, atividades, resultados. O que é que eu vou fazer? Vou fazer 3 atividades em que vou levar os jovens a ver o museu tal, as gravuras de Foscoa, e depois em França vou levá-los a outro sítio qualquer. Ou vou levar os professores, isso tudo depende da vossa organização. Isto tem um custo que vocês têm que calcular. Um custo de viagem, um custo de alojamento, de visita aos próprios museus. Vocês até podem não ir fisicamente, fazer uma partilha virtual. Portanto, a escolha de um financiamento ou do outro deve cobrir todas as atividades. E não vou voltar a falar naquilo que era o programa anterior, está bem? Vamos fazer uma ruptura cognitiva aqui. Portanto, lembrem-se sempre que vocês têm que identificar num projeto, não é só um projeto, não começa numa ideia, começa numa situação atual e onde é que nós queremos chegar. Portanto, identificar as necessidades para responder ao problema que nós queremos corrigir, definir os objetivos do projeto e os resultados esperados, numa narrativa que vocês vão colocar na candidatura, e as atividades que eu vou realizar permitem-me atingir os objetivos. Não se esqueçam nunca, nem no KA 210, nem no KA 220, nesta correlação permanente entre objetivos, atividades, resultados. Aqui está a essência. Ok? Eu já vos vou mostrar uns quantos prints do formulário, mas por cada atividade vocês têm que fazer a descrição desta forma. Descrever o conteúdo da atividade proposta, e a atividade proposta vai responder ao quê? A um objetivo ou a mais objetivos. Descrever o grupo-alvo, onde vai provocar impactos, explicar como é que esta atividade contribui para os objetivos, os resultados esperados, e vão ter que esclarecer como é que estão a fazer esta distribuição da verba. Porque é que pedem aquele dinheiro, aquele financiamento, para fazer o quê dentro da atividade? Portanto, o orçamento atribuído a cada atividade. Depois vão ver no formulário que tem coisas muito simples como nome, título da atividade, o local onde a atividade vai decorrer, data de início, data de fim, quem é a organização que, no fundo, lidera esta parceria, que organizações é que participam. Basicamente é isto. Depois, como vos vou levar num caminho rápido pelo formulário do KA 210, não se esqueçam, nós estamos numa sessão em que estamos a falar do setor escolar. Como se viram num slide anterior, o que é que determina o setor? Não é a organização de origem, é onde é que eu quero provocar os impactos. Ou seja, eu sou uma organização até do ensino e formação profissional, ou sou uma universidade, ou sou uma associação qualquer, e vou fazer um projeto cujos impactos são para o setor escolar, mas é um projeto de pequena dimensão. Então vou escolher o formulário KA 210 SCH. School Education, não é? Formulário do setor escolar, não se esqueçam, porque se fosse do setor de formação profissional, por exemplo, era tracinho VET, ok? Portanto, relembro-vos outra vez, não é a organização da origem que determina o setor, é onde é que vocês querem provocar os impactos. Quanto à lógica do formulário, isto é relativamente simples. O formulário está sempre disponível, vocês já fizeram a vossa, já têm o vosso OID, vão à plataforma e, no fundo, abrem o formulário que querem e começam a preencher. Quando termina, ele não é preciso salvar, porque ele salva automaticamente. Quando lá voltarem, basta abrir o formulário que já estava preenchido e que foi preenchido por vocês. É mais ou menos este o aspecto do formulário. Vocês serão seres humanos muito mais felizes, prontos a submeter uma candidatura, quando do lado esquerdo, neste menu,
tiver uma série de verdes e todos os verdes estiverem preenchidos. Significa que a vossa candidatura está pronta para ser submetida. Ele começa com um pedido de contexto, uma seleção dos valores que vocês querem utilizar e só podem 30 mil ou 60 mil. Não é 31 mil ou 59 mil. Escolhem o pacote A ou o pacote B, digamos assim. Depois, como a minha colega disse, vocês para passarem da fase de elegibilidade, vocês têm que ter o quê? Têm que escolher pelo menos uma prioridade horizontal ou uma prioridade específica do setor no qual estão a trabalhar. Neste caso, estamos a trabalhar no setor escolar. Cá estão as duas prioridades, eu escolhi duas. Depois, tenho que escolher também 3 tópicos, no mínimo. E os tópicos têm a ver com o quê? Com o desenho do vosso projeto, o sítio onde vocês querem chegar. Isto é relativamente simples. O que é difícil é o que está por trás. É esta correlação permanente entre os objetivos e os efeitos, os resultados que eu pretendo e as prioridades. Um projeto pode ser excelente, mas foi apresentado no setor errado. Foi apresentado, por exemplo, no ensino e formação profissional. Significa que ele era pertinente no ensino e formação profissional, mas não é pertinente no setor escolar. Têm que ter esta lógica permanente. Portanto, o que vos estou aqui a dar é algumas dimensões para vocês terem atenção. Coerência interna, que é uma coisa que vocês conhecem, é a adequação clara entre objetivos e atividades. A atividade tem que responder àquele objetivo. Vocês podem ter um conjunto de atividades, mas como é que o avaliador tenta perceber que aquela atividade vai preencher aquele objetivo e que aquele objetivo responde à lacuna que vocês determinaram inicialmente? Portanto, a lógica da coerência interna e da coerência externa. E a minha colega Paula chamou muito bem a atenção. É preciso ver o que é que está feito e que salto cognitivo é que eu posso dar mais, porque não vale a pena estarmos a repetir projetos. Eu tenho que dar um salto maior. Isto é como na academia, em que nós tentamos deixar para o seguinte qualquer coisa que não conseguimos investigar. E, portanto, não estar a fazer uma repetição permanente de projetos, e eu relembro isto, os recursos são escassos. Eu já vos falo de recursos económicos. Vocês vão ter esta apresentação disponível. Isto é apenas como se eu vos tivesse que levar a exame daqui a muito pouco tempo, e então tem um aide-mémoire, para não dizer uma cábula. Uma cábula é assim uma coisa, não é muito bonita, não é? Mas um aide-mémoire, para vocês conseguirem, no fundo, descrever no vosso projeto tudo aquilo que é importante. Quais são os grupos-alvos do projeto? Qual é a motivação do projeto? Não é? E qual é esta correlação com o financiamento? Porque é que o vosso projeto, se calhar, até é excelente, mas ele precisa de uma cooperação transnacional? Ou aquilo que vocês pretendem fazer, se calhar podem fazer no vosso território sem terem mais 1 ou 2 parceiros europeus? Portanto, de que forma é que a cooperação transnacional permite alcançar estes objetivos? Portanto, e de alguma maneira sempre, é como se eu repetisse estes 3 círculos da corrente: objetivos, atividades, resultados. Não se esqueçam, isto é permanente, não é? Depois, vocês já têm o vosso ID, isto é uma empresa fantasma fictícia que eu construí para, no fundo, poder mostrar-vos o formulário. No formulário é-vos pedido, reparem aqui nas organizações, depois no menu de navegação, é-vos pedido um conjunto de dimensões que vocês vão preenchendo, e no segundo menu, no menu do meio, à medida que vão fechando cada um dos elementos do menu do lado esquerdo, vão ficando a verde. Ou seja, vamos acrescentar as organizações que nós queremos. Neste caso, como sabem, na parceria KA210, nós podemos ter parcerias apenas com 2 parceiros do espaço europeu, portanto, o caso português mais outro, dos 27 Estados-membros, outro dos outros 6, e vocês vão pondo o OID e vão, no fundo, respondendo às questões que vos vão aparecendo. O próprio formulário vai-vos dizendo que precisa de mais um. Neste caso, eu já pus 3 parceiros numa parceria de pequena dimensão num KA210. Vai-vos fazendo várias perguntas sobre a experiência da organização e que vocês não conseguem submeter se não tiverem tudo preenchido, e serão seres humanos muito felizes, garanto-vos,
isto que tem a ver com as angústias do ano passado, quando tiverem todos os verdes assinalados do lado esquerdo e em cada submenu na zona central, o que permite submeter a candidatura, senão não o conseguem. O próprio formulário vai chamando a atenção para campos que são de resposta obrigatória. Como vocês estão a ver, ele pergunta quantos anos de experiência tem, no caso de já ter experiência. E vocês, no fundo, vão respondendo, mas lembrem-se sempre daquilo que eu vos disse, 3 coisas. Como é que é? Se vocês agora pudessem ter som, seria objetivos, atividades, resultados. Em qualquer das dimensões, esta coisa tem que acontecer. Depois, no próprio formulário, apesar de vocês já terem no vosso OID a pessoa de contacto, representante legal, para vocês poderem emitir no formulário o mandato, os mandatos e a declaração de honra, vocês têm que, no próprio formulário, colocar o nome das pessoas. Para quê? Porque sai logo em automático quando vocês quiserem depois preencher o mandato, os mandatos e a declaração de honra para submeterem com a candidatura. Mais uma vez, background, experiência. É óbvio que vocês nas vossas organizações até já podem ter uma coisa com 5 páginas sobre o que é a vossa experiência, mas se calhar o que me importa dinamizar mais é, neste projeto em que eu vou falar se calhar de robótica, eu quero perceber de que forma é que aquela organização tem um contributo diferente para a parceria, ok? Portanto, quais são as atividades principais da organização? Quais são as atividades da organização neste projeto? E se eu quero provocar impactos nos alunos, então é importante perceber quais são as faixas etárias, porque se eu estou a fazer um projeto na área do primeiro ciclo é uma coisa, se eu estou a fazer na área do secundário é outra. Portanto, vão respondendo de uma forma simples às questões, mas sempre nesta correlação entre aquilo que vocês têm que relacionar. Cá está mais uma vez, pontos fortes de cada parceiro, o contributo para o projeto, como é que vocês vão assegurar a gestão do projeto, a mecânica de cooperação e de comunicação, de que forma é que vão utilizar as plataformas disponíveis Erasmus, não é? Quer no caso do escolar, a possibilidade de utilizar o eTwinning ou outras plataformas que estão disponíveis e descrever de uma forma correta quais são as tarefas e responsabilidades de cada organização neste projeto. Depois, reparem que eu começo a ter o meu formulário quase todo preenchido a verde. Não é? Agora entra na descrição atividade a atividade, em que vocês vão ter que descrever um título para a atividade, vão ter que ter um descritivo da atividade e qual é o financiamento que pedem também para cada atividade. Lembrem-se que neste tipo de parceria de pequena dimensão, vocês têm o quê? Ou um pacote de 30 mil ou um pacote de 60 mil. Ora bem, meia hora. Foi uma pequena interrupção, peço desculpa que... ou seja, reparem que vocês têm aqui o descritivo das atividades todas, vão sendo preenchidas e vai-vos ser pedido também, quer a descrição completa da atividade, quer depois um sumário da atividade. Se falarmos de atividade, estamos a falar... A atividade, digamos que é a essência de um projeto. Qual é a importância desta atividade? Não é mais uma. É esta atividade que responde ao quê? Se vocês agora em cor diziam aos objetivos ou ao objetivo, ok? E vai contribuir para a missão principal do meu projeto. Quais são os grupos-alvos? Quais são os benefícios para os participantes e outros? Portanto, sempre esta relação permanente e a relação com os resultados expectáveis da atividade. E o financiamento, vocês agora têm que justificar. E já sabem que como é que fazem um cálculo do financiamento? Vocês vão ter que fazer pesquisa de mercado, quanto é que custam as viagens, quanto é que custa a subsistência, e cá têm aqui um menu preenchido a verde que vos vai deixar muito felizes, que é, neste momento eu tenho o formulário todo preenchido e eu tenho capacidade de o submeter. Ele só permite submeter quando está tudo a verde. Okay? Vamos só, antes...
Uma das dimensões que vos é perguntada e pedida muito nos formulários é, no fundo, a transferência de resultados para outras organizações, quer aos níveis local, regional, europeu, através das medidas adequadas de divulgação e de disseminação. Claro que vocês trabalham num determinado local, mas se tiverem correlação com a Câmara Municipal, com uma organização qualquer, conseguem chegar ao nível regional. E ao nível europeu, parece-me simples, vocês estão a trabalhar numa parceria que envolve outros parceiros do espaço europeu. Isto são pequenas dicas. Portanto, mais uma vez eu a chamar-vos a atenção para esta correlação sempre entre objetivos e resultados. Como é que vocês lá chegam? Vocês têm que monitorizar isto, têm que de alguma maneira tentar ter um mecanismo que permita perceber se o vosso projeto está a seguir no caminho correto ou está a ter um desvio. Isto é uma estratégia de monitorização. Um bom projeto, como sabem, é aquele que permanece para além da dimensão temporal do próprio projeto. Quando um projeto termina, se lá ficaram resultados que mudaram práticas e comportamentos, esse é um bom projeto. Se não, são projetos a executar financiamento, mas muitas vezes não deixam grande coisa no território. Isto é o importante em qualquer dos projetos. Eu sei que estou a ser aborrecido com vocês mandam-me já embora se pudessem, não é? Mas não podem, agora tenho que ficar aqui mais meia hora. Correlação, sempre objetivos, atividades, resultados. O sumário não é de menos importância. O sumário é uma coisa pequena, tem uma limitação de caracteres, mas que vocês têm que, no fundo, explicar exatamente a correlação toda do vosso projeto. Bem, para submeterem a vossa candidatura, o que é que vocês precisam? Precisam de chegar ao formulário e fazer download da declaração de honra, que já está preenchida, porque vocês já puseram lá o nome do representante legal. Mas têm também que fazer download do quê? Olha, isto é uma declaração de honra, que já está preenchida. Está preenchida com o nome da minha colega Ana Paula, que falou antes, foi a empresa fictícia que nós arranjámos, não é? E depois os próprios mandatos que têm que ser anexados à candidatura. Vocês fazem download da declaração de honra, o vosso diretor, o presidente da organização, assina, carimba, digitaliza e vocês anexam à própria candidatura, bem como os mandatos. O que é que são os mandatos? Que também saem da própria candidatura e que permite o quê? Os vossos parceiros dizerem eu estou solidário com a candidatura que vai ser submetida. 2 ou 3 notas finais. Posso interromper? Sim, Manel, sim, posso interromper só um bocadinho? Para dizer que os mandates, em relação ao KA 220, só depois de preencher a ideia que aparecem, sim. está um exemplo dos mandates no Padlet. Ok. As pessoas podem... Muito obrigada, desculpa. Obrigado. Depois, isto tem a ver com a experiência do ano passado. Vocês muitas vezes, não sei porquê, porque se calhar esta é uma prática muito portuguesa, deixam as coisas muito para a última da hora. E no dia anterior os nossos telefones não param e as vossas candidaturas muitas vezes têm pequenos erros que vocês não conseguem detectar. Uma das formas de vocês conseguirem detectar o que é que falta preencher é exportarem para PDF. Há uma função lá em cima em que vocês têm a candidatura toda preenchida e exportam-na para PDF. E ela vai abrir uma coisa com 20, 30, 40 páginas e vocês vão tentando perceber se vos falta preencher alguma coisa. Porque alguns menus não são só na vertical, são também para a direita e às vezes ficam ocultos. Vocês exportam e vão vendo o que é que vos falta preencher. Depois, uma outra dimensão. O ano passado foi um bocado difícil isto. Vocês querem, por exemplo, partilhar o formulário com o vosso parceiro. Para partilharem o formulário com o vosso parceiro, vocês têm que ir lá aos nomes que vocês escreveram em cada organização, selecionam, não é? E depois de selecionar, salvam. Mas, neste caso, eu dei apenas permissão de escrita. Mas vocês têm várias permissões, várias possibilidades, que são o quê? Ou dão a possibilidade de leitura só, ou uma possibilidade de leitura escrita, ou uma possibilidade de leitura escrita e submissão. Eu não aconselharia. Porquê? Porque às tantas temos a mesma candidatura submetida por várias pessoas. Ora, isto não faz sentido, não é? Portanto, às tantas, vocês já não sabem qual é a última versão. Não se esqueçam que vocês têm que dizer com quem querem partilhar e têm também que determinar o nível de partilha.
Por último, nesta parceria de pequena dimensão, no KA 210, vocês vão ter 2 fases para submeter a candidatura, uma a 23 de março de 2022 e depois outra em outubro. Como que um quadro resumo, numa parceria de pequena dimensão, em que vocês podem escolher ou 30 mil ou 60 mil euros, podem escolher uma dimensão temporal de 6 até 24 meses, o número de parceiros, no mínimo 2 de 2 países diferentes, e tem estes 2 montantes à escolha. Não se esqueçam das prioridades, no mínimo uma horizontal e ou uma prioridade de ensino escolar, senão a candidatura não passa da fase de elegibilidade. Quem optar por submeter candidaturas agora até 23 de março de 2022, se o seu projeto for aprovado, as atividades podem começar entre 1 de setembro e 31 de dezembro deste ano. Uma segunda possibilidade, uma segunda fase de submissão destas candidaturas de pequena dimensão, KA 210, SCH, 4 de outubro de 2022. A única diferença é que as atividades vão começar mais tarde, entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2023. Ora, vocês têm uma brilhante candidatura, escreveram de uma forma completamente assertiva, tudo está impecável, e agora o que é que vai acontecer à vossa candidatura? Vocês são muitos, este é o problema. Elas têm que ser avaliadas do ponto de vista da sua qualidade. E os critérios de avaliação das candidaturas estão distribuídos desta maneira, estão disponíveis no guia, estão disponíveis na nossa página. Ou seja, 30 pontos para a relevância do projeto, cá está articulação, objetivos e grupo-alvo, 30 pontos para a qualidade do projeto, como é que vocês o desenham, a própria implementação, qual é a viabilidade do vosso plano de trabalho, 20 pontos para a qualidade do trabalho colaborativo entre vocês e os vossos parceiros, e depois 20 pontos para as medidas de monitorização do impacto. E este é um fator interessante porque permite o quê? Permite perceber se o vosso projeto está a decorrer da forma certa. Não ter um dispositivo de monitorização, eu não sei se estou no caminho certo e se alguma vez cheguei ao alvo ou à missão. Portanto, no mínimo, para a candidatura ter possibilidade de ser aprovada, tem que ter 60 pontos, em 100 possíveis, não é? E não pode ter menos de metade dos pontos em cada um dos critérios. Por exemplo, no primeiro critério, 30 pontos, tem que ter no mínimo 15. Se tiver 14, ela cai ali naquele critério e cai a candidatura toda, está bem? Portanto, no mínimo 60 em 100, mais metade da pontuação em todos os critérios. Só para voltar-vos a lembrar, têm 2 possibilidades nas parcerias de pequena dimensão, 2 prazos de candidatura, 23 de março de 2022 ou 4 de outubro de 2022. 12 horas de Bruxelas, 11 horas no continente, região autónoma da Madeira, ou 10 horas na região autónoma dos Açores. Nem mais um minuto, vocês podem ligar-nos e nós fazemos apoio psicológico, mas se submeterem depois, a candidatura não passa, ok? Pronto. Vamos fazer um intervalinho de 5 minutos para vos explicar umas coisas importantes do KA 220, porque o formulário tem uma semelhança, é muito próximo, está bem? 5 minutos, portanto, daqui às 4, pode ser às 4:15, não tenham problemas, está bem? 4:15, 4:15, 16:15 estamos aqui, está bem? Ora, boa tarde de novo, julgo que já cá estamos todos e vamos, de alguma maneira, fiz-vos um trajeto indelicado que eu sou, nem esperei. Pode gesticular que eu fui indelicado, ok? Vá. No fundo, nós nesta sessão demos uma importância maior ao quê? Os formulários são coisas relativamente simples de preencher. Demos uma importância maior àquilo que vocês têm que desenhar desse lado. Os territórios educativos onde vocês operam e trabalham
precisam da diferença no sentido de incluir todos, precisam de diversidade. Quando vos trouxemos a colega Sara Machado do Europa Criativa para as artes, o teatro, o circo, quando trouxemos a Ilga para não haver discriminação de género, quando trouxemos alguém da ilha mais à esquerda do espaço europeu, mais próxima do continente americano, é para vocês perceberem que, ok, estamos a tentar de alguma maneira agitar-vos, a dizer, o setor escolar precisa muito de novos olhares, precisa de trabalhar muito em rede. E agora, digamos que aquela parte que vocês muitas vezes acham difícil, mas que ela é relativamente simples. Bem, vocês são organizações já com experiência e querem apresentar uma candidatura ao KA 220 para produzir impactos no setor escolar. Então, vão escolher o formulário KA 220 SCH. Já vos chamamos a atenção que não é a organização de origem que determina o setor, é o impacto onde se quer ser provocado. Neste caso, e eu disse que não falava mais disto e não vou falar, o programa anterior tinha um conjunto de diferenças, aqui não. Vocês aqui vão fazer sempre esta correlação entre objetivos, atividades e resultados e vão trabalhar por pacotes de trabalho. A única diferença aqui do ponto de vista financeiro é que vocês têm um pacote de trabalho que é para a gestão do projeto. Gestão do projeto que inclui um conjunto de dimensões, já vamos falar um bocadinho mais aprofundadamente delas. E os outros pacotes de trabalho que têm a ver com as atividades uma a uma. E é esta correlação entre o pacote de trabalho de gestão mais os pacotes de trabalho por atividade que vos vai dar o vosso orçamento global. Agora, falando um bocadinho do orçamento global, lembrem-se que o pacote de trabalho de gestão do projeto não pode ultrapassar mais que 20% do orçamento global. Eu já vos vou dizer quais são as possibilidades. No pacote de trabalho de gestão do projeto, é onde vocês vão alocar os gastos com a própria metodologia do projeto, a organização da parceria, a gestão financeira, qual é o sistema de monitorização, vão ter que incluir, por exemplo, um gráfico de Gantt, que no fundo nos dá a perceber qual é a distribuição temporal das atividades. Este pacote de trabalho de gestão não pode ultrapassar 20% do orçamento que vocês solicitaram e, no fundo, vocês têm que descrever este conjunto de atividades. Depois, têm que fazer um pacote de trabalho por atividade. Por cada atividade que responda ao quê? Aos objetivos, vocês têm que dar um nome para a atividade. Qual é o orçamento que vocês solicitam para, no fundo, realizar aquela atividade ou aquelas atividades que respondem àquele objetivo? Quais são os objetivos específicos? Quais são os resultados esperados? Data de início e data de fim. Reparem que eu mantive sempre na apresentação do lado direito esta correlação com aquela corrente. A força de uma corrente mede-se pela força do seu elo mais fraco. Portanto, vocês têm uma ideia brilhante. É natividades, mas não perceberam, não descrevem exatamente onde é que são os impactos. Então, esta corrente parte pelo terceiro elo. Portanto, estes pacotes de trabalho são por atividades. É-vos pedido, daí eu ter posto aqui algumas indicações também, indicadores quantitativos de resultados, qualitativos de resultados, quais são as metas. Mas, no fundo, vocês têm o quê? Têm um pacote de trabalho para gestão e vários pacotes por atividade. E aqui uma ilustração apenas para vocês tentarem perceber como é que vão preencher no formulário. Esta é a lógica do processo, tem os objetivos gerais. E depois tem vários objetivos específicos. E estes objetivos específicos têm um determinado pacote de trabalho, com um determinado financiamento, que tem lá 1, 2, 3, 4, as atividades que vocês acharem necessárias para responder àquele objetivo. E a correlação com o quê? Com os resultados que vocês esperam alcançar. Mas como é que medem os resultados? Através de indicadores que são quantitativos e que são qualitativos. Isto é um exemplo para o pacote de trabalho 1. Agora, um outro objetivo específico que responde ao objetivo geral. Melhorar a literacia em
X coisas não, isto tem que ser mais pequenino. Tenho um pacote de trabalho 2, que responde ao objetivo 2, com várias atividades, e que tem que ter a relação com o quê? Com os resultados e indicadores. Isto tem que estar expresso na própria candidatura. Na terceira hipótese, e quarta, eu pus 2 objetivos, mas reparem, como são objetivos próximos, eu fiz apenas um pacote de trabalho. Está bem? Para vocês perceberem que há aqui uma correlação entre o pacote de gestão e os pacotes individuais, um a um, mas a relação é o quê? Objetivos, atividades, resultados. E na parceria KPA 220, para organizações já experientes, até vos pedem indicadores e metas, indicadores qualitativos, quantitativos e metas. Uma ilustração só para vocês perceberem a correlação entre tudo isto. Reparem que o próprio pacote de trabalho de gestão e coordenação, ele correlaciona-se com os diferentes pacotes que vocês pediram financiamento e até vos dizem assim, você tem que disseminar os resultados, o projeto tem que ser sustentável. Então, se vocês precisam de financiamento para este tipo de atividades que respondam a um determinado objetivo, então vão elaborar um outro pacote de financiamento. Portanto, a lógica neste momento é uma lógica por pacotes de financiamento. Lembrem-se que o pacote de gestão não pode ultrapassar mais que 20%. É-vos pedido também na candidatura, desculpa, é-vos pedido também na candidatura o apoio de um gráfico de Gantt. O Microsoft Project faz um gráfico de Gantt, senão vocês conseguem fazer isto em Excel. O gráfico de Gantt é apenas alguma coisa que tem uma linha temporal e que dá a noção a quem vai ler o vosso projeto, quando é que começa a atividade e termina a atividade. Eu fiz-vos aqui várias possibilidades, cá está o pacote de trabalho 1, com a atividade 1.1, 1.2, 1.3, a gestão do projeto, que no fundo acompanha toda a dimensão temporal do projeto. No pacote de trabalho 2, se calhar só ao fim de 1 ano e meio, é que vocês que vão iniciar a atividade 2.3, portanto, é apenas uma linha gráfica para facilitar o olhar para o projeto. E agora, outra questão que vocês vão levantar e vão ter aqui alguma dificuldade, mas vamos ver se eu consigo passar esta mensagem, que tem a ver com o quê? Com a repartição do orçamento. Bem, vocês são 3 ou 4, não é? Neste caso temos aqui um exemplo para 4, um coordenador e 3 parceiros. Como é que vocês dividem o orçamento? Lembrem-se que no pacote de gestão não pode ultrapassar mais que 20%. Eu, neste caso, para a gestão, atribuí 40.000 ao coordenador, 20.000 ao parceiro 1, porque ele vai realizar um conjunto de atividades que são diferenciadas, e 10.000 para o parceiro 2 e 10.000 para o parceiro 3. Portanto, a distribuição não tem que ser equitativa. Tem a ver com o quê? Qual é o elan? O elan é a atividade. A atividade é que determina o orçamento que vocês vão distribuir. E vocês podem distribuí-lo de 2 maneiras muito simples. Ou somam as atividades todas e eu tenho aqui o quê? Um orçamento no pacote de trabalho 2 de 50.000 para o parceiro 1 e para o coordenador apenas 10.000. Mas tenho para o parceiro 2 70.000. Ou podem fazê-lo de uma outra maneira que está aqui sombreado a vermelho, que é, eu vou distribuir o orçamento não pelo pacote, mas por atividade. É outra possibilidade, está bem? Mas no fundo, eu sei quanto é que vou dar a cada parceiro. O coordenador neste momento não tem contributo no pacote de trabalho 3, o coordenador não tem contributo para a atividade 3.1, porque ele não participa na atividade 1. Ou o parceiro 2 não tem contributo para a atividade 3.2, porque ele não contribui para aquela atividade. E aqui têm vocês a repartição do orçamento. Estamos quase a chegar ao fim, mas deixem-me gastar apenas aqui mais 10 minutos, se não se importam, para vocês se lembrarem que um projeto não é uma coisa, não é uma calendarização de atividades. Vocês podem ter uma ideia brilhante, mas essa ideia brilhante tem que responder a um problema. Ou seja, onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero modificar? Tenho a situação real e quero chegar a algum sítio. Tenho aqui
um problema, portanto, porque não me permite chegar à minha situação desejada. Porque no formulário aparece muito como diagnóstico de necessidades. As necessidades é uma coisa diferente, mas ok, vamos em frente. Portanto, eu que estou aqui, ponto A, quero chegar ao ponto B. Determinei que há ali um conjunto de problemas que eu não estou a conseguir resolver. Vou tentar fazer um projeto que responda ao problema que tenha maior impacto. E depois de ver qual é o problema, então, a qual eu quero responder, então é que determino quais são as necessidades que eu tenho para responder a esse problema e conseguir chegar à minha situação desejada, elaborando um projeto que vai responder aos diferentes problemas. Vocês todos conhecem esta mecânica de um projeto responde ao quê? Ao quê, o porquê, quem, onde, quando, quando, como, quanto. O quanto é fácil, somos nós que pagamos. Mas vocês têm que nos dizer para que é que precisam do dinheiro e têm que correlacionar, e agora estou-vos a imaginar todos em coro a dizer, têm que correlacionar o quê? Objetivos, atividades, resultados. Não esqueçam nunca isto, por favor. Já sabem isto? Etapas fundamentais, planear, preparar, implementar, acompanhar. As parcerias de cooperação, que têm o maior aporte cognitivo e maior aporte financeiro, também têm maior dimensão temporal. O projeto, no mínimo, pode ter 12 meses e, no máximo, 36 meses. O número de parceiros, no mínimo, 3, de 3 países diferentes. E agora tem 3 montantes à escolha. 120 mil, 250 mil ou 400 mil. Lembro-vos que, no caso português, eu já vos vou dizer, nós não vamos ter financiamento para parcerias de 120 mil. Só vamos ter parcerias para financiamentos de 250 mil e de 400 mil. Qual é a regra? Nós já dissemos, não passam da fase de elegibilidade se não tiverem pelo menos uma prioridade horizontal e ou uma prioridade específica do setor escolar. Se o vosso projeto for aprovado, podem iniciar atividades entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2022. Pequena nota, isto ficará para depois, para as horas Erasmus, quando vocês já tiverem um projeto muito bem elaborado e põe-nos algumas dúvidas. Vocês são 4 parceiros, mas as atividades têm que decorrer nos países e nos locais onde estão os vossos parceiros. Excepcionalmente, podem decorrer em sedes de um organismo da União Europeia. Têm que o justificar. Depois, quando falamos de impactos, é só para vos dar esta nota, vocês têm sempre muita dificuldade em desenhar um projeto que vai decorrer, começar daqui a 5 ou 6 meses, e vocês determinarem quais são os impactos daqui a 2 anos. Lembrem-se que vocês partiram de um diagnóstico de problemas, situação atual, situação desejada. A situação desejada é aquilo que eu quero, são os impactos que estão aqui todos descritos, foram previamente descritos na situação desejada. É óbvio que aqui vos é pedido muito que vocês façam uma análise de eficácia e de eficiência para vocês se lembrarem disto. Atenção que os recursos são finitos, são escassos. Vocês têm que, um projeto que é eficiente é aquele que com os mesmos recursos, com os disponíveis, consegue alcançar melhores resultados. Portanto, esta diferença entre eficácia e eficiência. Porquê é que eu insisto nisto? Porque aqui está a chave e o tesouro de vocês conseguirem fazer candidaturas excelentes. Notas sobre critérios de avaliação das candidaturas. Reparem que, há bocado falámos do 210, são aquelas pequeninas, para novos players, não é para aqueles que têm muita experiência. Os critérios, os valores numéricos são diferentes, a relevância do projeto 25 pontos, 30 para a qualidade, 20 para a qualidade do trabalho colaborativo e 25 para as medidas de mitigação do impacto. Ou seja, a mesma lógica, no mínimo 60 em 100 pontos, mais metade da pontuação em todos os critérios. Onde é que está o pequeno busilis? É que, quer na relevância, quer no impacto, metade de 25 são 12,5. Mas como as avaliações não trabalham com valores decimais, então o valor mínimo para vocês passarem é 12 pontos, quer no primeiro critério, quer no quarto critério. Está bem? Depois, por último, eu juro que me vou calar já. Vocês
tem meses, muitos meses, até 23 de março de 2022. Tem que trabalhar muitas noites para fazer um projeto com a capacidade de ter uma aprovação de 400 mil euros. Mas vocês vão conseguir, porque eu acredito muito em vocês. E nós precisamos muito dos vossos excelentes projetos, está bem? Não esquecer, candidatura a submeter até 23 de março de 2022, 12 horas de Bruxelas, 11 horas de continente região autónoma da Madeira, 10 horas na região autónoma dos Açores. Depois, por último, lembro-vos que na própria candidatura se pergunta muito a expressão sustentabilidade. O que é um projeto sustentável? É aquele que ficam no território um conjunto de aspectos, de dimensões, para além da própria dimensão temporal do projeto. É só lembrar-vos. Porque é que vocês têm que avaliar? É o meu ponto de chegada. É porque avaliar significa que nós vamos ao longo do projeto, com os nossos mecanismos de monitorização, ir verificando se estamos aí na rota certa ou precisamos de a corrigir. Eu digo isto muitas vezes, cá estou a tornar-me maçador, que é um projeto que é desenhado hoje e que termina daqui a 2 anos da mesma maneira que foi desenhado hoje é um mau projeto. Porque não reagiu ao envolvente. E a envolvente é naturalmente mutável. Ok? Pronto. Este slide dá-vos muito aquela correlação entre os objetivos, atividades e resultados, mas os resultados provocam determinados impactos, que podem ser diretos, indiretos, os esperados, os reais, até podem ter impactos inesperados e perversos, de curto, médio e longo prazo, no meu aluno, na escola, na região, no país, ou seja, o projeto tem que ter este olhar. Tudo o que nós fizemos foi tentar, como eu vos disse no início, não foi uma cábula, foi um aider-mémoire, para vocês mais facilmente conseguirem dissecar isto e não terem que ler 400 páginas de um guia. No entanto, ele está disponível e já está linkado aqui na apresentação que vocês vão receber. Última nota, que tem a ver com o ensino escolar. Neste momento, os milhões que nós temos em perspectiva, no KA 220, vão permitir-nos aprovar 6 candidaturas de 250 mil euros, ou seja, 1/4 de milhão, e 2 candidaturas de 400 mil euros, ok? No caso do setor escolar, né? Esta é a nota que tem a ver com a distribuição financeira. A Comissão fez uma aposta maior este ano no KA1, na mobilidade do CUR do KA1, mas temos aqui, isto é uma previsão, não é? Se não houver tantos projetos de 400 mil, aprovamos mais de 250 mil. Obrigado, gastei mais 3 minutos daquilo que o tempo que estava previsto, a culpa é inteiramente minha e da Ana Paula, que é para ela não morrer sozinha também a culpa, não é? Se precisarem de nos contactar, tem aqui os nossos e-mails. Nós estamos com uma sobrecarga de trabalho, como devem imaginar, com muitos projetos, isto não está fácil, mas nós tentamos. Daí vamos fazer aquelas horinhas Erasmus daqui a um tempo, para quando vocês tiverem as vossas candidaturas já desenhadas, nós podermos ajudar-vos. E foi um gosto estar com vocês. Peço desculpa por esta corrida, mas o online faz-nos isto. Nós antigamente trabalhávamos um dia inteiro, estávamos com vocês em direto, agora estamos 2 horas aqui na presença da Anabela Baltazar, que se esforça imenso para conseguir nos acompanhar o que nós dizemos, mas pronto, somos nós, estamos só 2 horas, 1000 desculpas, não é? Como é que se diz obrigado, Anabela? Obrigado. O obrigado é para a Anabela também, que por este esforço vocês têm aqui disponível neste slide, e provavelmente meus colegas puseram também ali no chat, o QR Code para vocês fazerem a extração do vosso certificado de participação. E se quiserem dizer muito mal de nós, também têm ali a avaliação disponível de uma forma moderna, que é com um QR Code. Foi um gosto estar com vocês mais uma vez. Deixem-me só dizer que no Padlet têm documentos de apoio, tem o guia, tem uma alteração ligeira que a Comissão fez ao guia, tem os formulários disponíveis em PDF, que vocês podem ver, quem ainda não começou a preencher, ver o que é questionado em cada um dos formulários nas 2 diferentes ações.
e vejam os documentos que são uma ajuda também para as próximas dúvidas na hora Erasmus. Obrigado. Obrigada. E as palmas, não é? Como é que... Isso mesmo, pronto, ok. Palmas para a Anabela Baltazar, está bem? Nós temos que começar, temos que dar este salto. Precisamos muito de vocês, está bem? Obrigada. Não há. Pois, está bem. Fiquem bem, vou manter o slide no ar. Okay.